Vamos se colocar em pé? Juízes capítulo 20 e versículo de número 18 a seguir. Juízes capítulo 20 e versículo de número 18 a seguir. Quem achou diz amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E levantaram seus filhos de Israel e subiram a Betel e perguntaram a Deus e disseram: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. E os homens de Israel saíram a peleja contra Benjamim e ordenaram os homens de Israel contra eles a peleja ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derrubaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Versículo 23. E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde. E perguntaram ao Senhor, dizendo: tornar-me-ei a chegar a peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor: subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim no dia seguinte lhe saíram ao encontro fora de Gibeá e derrubaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos dos que arrancavam a espada. Versículo de número 26. Então todos os filhos de Israel, todo o povo subiram e vieram a Betel e choraram. E estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca do Senhor de Deus, a arca do concerto de Deus, estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo: sairei ainda mais a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor: subi, que amanhã eu te entregarei na mão. Amém, irmãos? Amém. Pode estar sentado em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, hoje em dia, o que está faltando em nosso meio, nas nossas vidas, não é simplesmente ouvir a voz de Deus, é saber interpretá-la. Porque Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele tem a cada dia mais levantado homens e mulheres para que venham a pregar a sua palavra. E aí nós começamos a entender que há muitas distorções das palavras de Deus para serem aplicadas ao meu própria vontade. Por exemplo, eu quero ir para a direita e pergunto para Deus: Deus, qual é a tua vontade? Deus fala: eu quero que você vá para a esquerda. Só que aí eu já tinha tomado uma decisão pré-definida para ir para a direita, e eu vou contra a vontade de Deus e acabo me frustrando. E quando dá errado, eu coloco a culpa em quem? Em Deus. Deus é culpado. Deus está errado. Deus me direcionou errado. Olhamos para a palavra de Deus, irmãos, e vemos muitas profecias, muitas palavras acerca de pessoas. Ei, faça isso, faça aquilo, faça aquele outro. E se eu não estiver preparado para entender qual é a vontade de Deus, eu posso tomar uma decisão totalmente errada. Aí a gente vai vendo também que há muitas profecias que a gente acaba entendendo e vendo, não é Deus na causa, é simplesmente o homem ou a mulher querendo usar Deus. É a mesma coisa você vê alguém chegar e falar assim, talvez já ouviram, e alguém chegando assim: Deus manda dizer, Deus vai limpar esta igreja. Será que não está indo contra a palavra de Deus? Sim ou não? O que a palavra de Deus fala? Tem o trigo e o joio. O que Ele manda fazer? Ele manda esperar. Ele não manda arrancar o joio. O joio vai crescer juntamente com o trigo. Quem vai tirar
virá no momento que estiver maduro. Vai ser o homem ou Deus? Deus. E aí a gente vê interpretações equivocadas da palavra de Deus. E nessa passagem nós vamos ver algo interessante. Deus falou com os homens, falou o que eles queriam ouvir, falou. Era a vontade de Deus? Não. Olhando para o contexto, capítulo de 19, você vai ver lá, a epígrafe diz assim: o homem de Gibeá, os homens de Gibeá abusam da mulher de um levita. Esse levita estava passando por uma região e já era noite. E aí ele olha, está lá meio nervoso já, porque não dava tempo de chegar em Jerusalém. Um morador da cidade de Gibeá fala para ele: ei, levita, entre você e a sua mulher e durmam aqui em casa. Amanhã pela manhã você pega as tuas trouxas e vai embora. E aí esse homem entra, vai lá para pousar à noite. Daqui a pouco chega uma gangue lá fora e fala: ei, nós queremos o levita que está na sua casa, homem. Ele fala: não peguem ele não, ele é visita aqui. Se quiserem, podem usufruir da minha filha e da mulher dele, mas dele vocês não vão mexer. E aí a Bíblia vai nos dizer que eles pegam a esposa do levita e abusam dela a noite toda. Abusam sexualmente dessa moça, dessa mulher, a concubina dele, a noite toda. E logo pela manhã pegam essa mulher e colocam na porta da casa daquele homem. Quando o levita levanta pela manhã, ele olha para sua esposa e vê ela, fala com ela não responde. Ela está morta. Pega ela, coloca em cima do jumento dele e vai para Jerusalém. Quando ele chega lá, ele pega uma faca e corta sua esposa em 12 pedaços. Teve gente que fez careta, mas 12 pedaços para mandar um pedaço para cada tribo. Olha aí, pesada. Nós aí somos todos irmãos. Olha o que os benjamitas fizeram contra nós. Mandaram um pedaço para cada um. E aí começaram a perguntar: ei, vamos reunir o povo aí. O que aconteceu? O povo abusaram. Eles abusaram da minha esposa. E aí ela acabou morrendo. E foram os próprios nossos irmãos que mataram ela. Vamos reunir todos nós e vamos lá em Benjamim, para que eles entreguem os homens que fizeram essa barbárie, para nós matar eles. E aí fazem essa reunião, vão até a tribo de Benjamim, reúnem os principais lá, e aí eles falam: ei, cadê os homens que mataram a mulher desse homem levita aqui? Nós não sabemos, e mesmo que soubéssemos, nós não entregaríamos nas suas mãos. Aí cria-se uma raiva, um ódio contra os homens de Benjamim, e eles colocam um plano. Aí eu peço para colocar lá no versículo de número 18, capítulo 20 e versículo de número 18. Eles queriam fazer uma guerra, eles queriam fazer uma peleja, eles queriam chegar em uma batalha, eles queriam matar os seus próprios irmãos. E aí a palavra nos diz: e levantaram-se os filhos de Israel e subiram a Betel e perguntaram a Deus e disseram: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? Essa pergunta está certa ou está errada? Quando você tem que tomar uma atitude, você pergunta o que você vai fazer ou se é da vontade de Deus? Quando você precisa tomar uma atitude, irmão, irmã, você vai perguntar: como que eu faço? Ou você vai perguntar se é da vontade de Deus? Vocês estão percebendo? Que os abençoados chegam para Deus
e perguntam: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? Vamos dizer que eu, o irmão Sebastião, o irmão Daniel, o irmão Adão, todos nós somos fortes, mas não somos. E aí nós temos que lutar contra um povo. E perguntamos para Deus: Deus, qual de nós aqui que vai primeiro? E Deus responde o quê? Judá subirá primeiro. Deus está falando que é para subir? Deus está falando que é para guerrear? Deus está falando: pode ir que eu vou com vocês? Ou Deus está falando: ei, qual que é o teu plano? Qual que é o teu pensamento? Qual que é o teu projeto? Agora eu gostaria que Jeremias 17, versículo 5. Você vai perceber algo, meu irmão, que nós muitas das vezes confiamos em nós mesmos. Nós muitas das vezes confiamos nas nossas próprias forças, nas nossas próprias qualidades, nas nossas próprias vantagens. Às vezes confia no ouro, na prata. Jeremias 17, 5. Confiamos naquilo que nós pensamos que podemos alguma coisa. E aí nem questionamos a Deus mais, nem perguntamos se é da vontade dEle. É Deus. Deus, é da tua vontade que eu vá lutar contra os benjamitas? Aleluia. Eles não perguntaram assim. Todos nós aqui somos fortes. Qual de nós fortes que vai lutar primeiro? E Deus só responde: Judá vai subir primeiro. O problema é que Jeremias já relata assim, ó: maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e faz a sua vontade, a sua força. Eu confio em mim, eu sou maldito porque eu confio em mim mesmo. Aleluia. É Deus. Que eu não posso agir pelas minhas forças. Verdade. Eu tenho que agir sempre pela vontade do Senhor. Aleluia. Ser discípulo é isso. Falar: Senhor, o que eu faço agora? Ser discípulo é falar: Senhor, a minha vontade é dar um passo para a direita, mas eu quero saber qual é a tua vontade. É fácil fazer isso, sim ou não? É fácil que perguntar para Deus: Deus, a minha vontade é essa, e a vontade do Senhor, qual que é a tua vontade? É Deus. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que Jeremias fala assim: maldito o homem que confia no homem. Deus fala e Jeremias escreve. É, meu Deus. Quantas das vezes nós confiamos em nós mesmos e perdemos? Quantas das vezes nós confiamos no na nossa própria situação financeira e nós acabamos perdendo? Quantas das vezes nós confiamos em nossas próprias atitudes, qualidades e bondades diante de Deus e pensamos: eu vou vencer. Aleluia. Deus nessa noite está falando ao nosso coração. Deus nessa noite está falando para mim e para você: ei, você precisa aprender a perguntar qual é a minha vontade a respeito deste teu problema. É Deus. Nós precisamos aprender. Surgiu um problema. Deus, qual é a tua vontade? A minha vontade é esganar. A minha vontade é fugir. A minha vontade é puxar o freio de mão. A minha vontade é parar com tudo. Mas qual é a tua vontade? O povo chega para Deus e falam: qual de nós que vai subir primeiro? Salmo 101, verso 5. Você vai perceber algo na palavra do Senhor. Salmo de número 101 e verso de número 5. Você vai ver o que a palavra vai falar acerca de um coração quebrantado, acerca de um coração contrito. A Bíblia vai nos dizer, se não me falha a memória, em Tiago, que Deus não rejeita um coração quebrantado, porém um coração altivo Deus, Ele acha ruim. Deus olha para o coração do homem um pouco exaltado e Deus fala: não é por aí, filho. Não é dessa forma, não. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. É Deus.
exaltação. Nós, irmãos, aí eu quero ver se você vai concordar comigo. Sabe por que a gente precisa orar? Porque a gente não é nada. É verdade. A gente precisa orar, jejuar, para a gente ser revestido da força dele. Porque sem ele, ele mesmo disse, nada vocês vão conseguir fazer. Então eu preciso me humilhar diante de Deus a cada dia. Se eu chego com o nariz empinado e falo, Deus, quem que vai primeiro? Pode me ajudar primeiro. Jazar, Judá vai primeiro. Deus está com nós. Deus vai nos dar vitória. Deus vai nos abençoar. Não. Eles vão para a batalha. Primeira batalha. Vão com o nariz empinado, peito estufado. Deus está conosco. Perguntamos a Deus primeiro. Perguntar para Deus, Deus falar, interpretar errado, totalmente errado. Foram lá na primeira batalha contra os benjamitas, morre 22 mil homens de Israel. E tem que voltar no corridão, senão morria mais pessoas ainda. Sabe por quê? Ouviram a voz de Deus e interpretaram errado. Irmão Fábio, então eu preciso de discernimento espiritual? Sim. Então eu preciso compreender mais a palavra de Deus ao meu respeito? Sim. Eles foram pensando que Deus estava na causa e Deus não estava. Ah, vocês estão com o coração exaltado? Estão pensando que são alguma coisa? Pode ir, que eu não vou com vocês. Aleluia. Lembra de Ofni e Finéias? Foram quando os filisteus na batalha começaram a perder. Opa! Tem que ir lá buscar a arca da aliança. É simplesmente mais um emblema, é mais um amuleto da sorte. Vamos trazer a arca, vamos lutar. Morreu mais gente na segunda batalha do que na primeira. E ainda a arca do Senhor foi levada, usando a vontade de Deus, usando a presença de Deus e usando a palavra de Deus para o seu próprio benefício. Não vai dar certo, não. É, Deus, é verdade, meu Deus. Eles morreram 22 mil homens de Israel, pensando que Deus estava na causa. Eu pensei que era da vontade de Deus, irmão Fábio. Eu pensei que era da vontade, mas não é. Espera Deus falar contigo. Espera Deus tocar no teu coração. Espera Deus te fortalecer. Espera Deus te capacitar. E Deus vai te dar a direção. Ele vai falar contigo. E principalmente Ele vai te dar a revelação correta daquilo que Ele tem falado ao teu coração. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Voltaram. Mas tem gente, irmãos, que continua exaltado. Esse povo continua exaltado. Perderam, mas ainda estavam exaltados. Voltam lá para o versículo de número 23. A Bíblia vai nos dizer assim: tornar-me-ei a chegar à peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão. Voltamos a pelejar com ele. Não perguntaram assim: Senhor, era a tua vontade? Era a tua forma? Era do teu jeito? É do teu querer? Não. Eles chegam e começam a perguntar: tornar-me-ei a chegar à peleja contra os filhos de Benjamim? E aí, Deus, eu acho meio que irônico. Pode subir de novo. Pode ir de novo, você vai dar mais um murro em ponta de faca. Aí você não entende o porquê que as coisas não estão acontecendo. Aí você não entende o porquê que as coisas não estão prosperando. Tem que entender luta, tem que entender o que é prova, tem que entender o que é Deus na causa. Amém? Mas tem muitas coisas que acontecem por ouvir Deus falar, interpretar errado, tomar atitude errado e se frustrar. Deus está falando? Amém. Qual é a vontade dele? O que quer dizer o que ele falou? Aí eles perguntam para Deus: Deus, vamos tornar a subir lá de novo. Pode subir. Querem subir? Subam. Sabe o que eles fazem? Eles voltam lá na peleja novamente.
Eles voltam para a batalha novamente. E a Bíblia vai nos dizer que no versículo de número 25 de Juízes capítulo 20, a palavra do Senhor vai nos dizer que morreram mais 18.000 homens de Israel. A primeira batalha foram 22.000 homens. A segunda batalha, 18.000 homens. 40.000 homens morrem em 2 batalhas contra o povo de Benjamim. E se você olhar para a peleja, para a batalha, para a proporção, o povo de Israel, irmãos, tinham 400.000 homens. Sem Benjamim. Benjamim tinha 26.000 homens que arrancavam a espada na mão. A lógica era para o povo de Israel ir lá e massacrar os benjamitas. Olha que Deus fala agora no meu coração. Aleluia. Por que aquela vitória que parece que já está ganha não dá certo? Por que aquela coisa que parece que já está na mão, quando vai pegar, não dá certo? Por que quando parece que vai prosperar, não dá certo? Por que quando parece que agora vai bombar, Deus vai abençoar, o nome dele vai ser glorificado, vaza entre tuas mãos? Aleluia. Cheios de mistério, aleluia. Por que não falo? Estamos lutando contra o nosso inimigo sem a vontade do nosso Deus. Estamos fazendo, mas não estamos na direção dele. Aí a gente vê que até para a obra de Deus, eu posso estar fazendo a obra de Deus e sem a direção dele, sem o centro da vontade dele, eu posso estar me frustrando. Aí eu começo a entender que Deus, ele trabalha e mostra e permite que nós somos dependentes totalmente dele. Ei, filho, você pode ir, mas sem eu você não vai conseguir vencer. Aleluia. Quando Golias estava vindo, Davi estava indo. Ei, Davi, olha o teu tamanho, rapaz, olha o tamanho de Golias. Se acalme aí, pesada. Não é eu que vou lutar contra ele. Aleluia. É o meu Deus. Eu consultei ele primeiro. Eu conversei com ele primeiro. Eu estou indo, mas em nome dele. É ele que vai vencer. Eu não tenho força para vencer Golias. Mas quando meu Deus está comigo, nada fica impossível diante dos meus olhos. Nada fica impossível diante da minha presença. O Senhor está falando nessa noite. Se surgiu um problema, surgiu uma dificuldade, qual é a vontade do Senhor para a minha vida, ó Pai? Qual é a tua direção? Qual é a atitude a ser tomada? O que eu faço agora? Aleluia. O que eu faço? Qual é a atitude que eu tomo? Eles voltam para casa envergonhados, versículo 26. Juízes 20, versículo 26. Então, todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel, casa de Deus, e choraram, e estiveram ali perante o Senhor. Irmãos, lembra que eu falei que quando eu falei sobre o Salmo 30, verso 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã? Lembra que eu falei que o choro é esvaziar-se daquilo que está dentro para que o novo dia possa raiar? Eles chegaram no capítulo de número 20 e versículo 26, eles choraram, eles se esvaziaram do que estava aqui dentro. E aqui dentro estava exaltação, soberba, altivez, autoconfiança, meu Deus. autodependência. Senhor, aleluia. E muitas coisas que não agradam a Deus. Quando eu choro, eu lanço para fora aquilo que estava dentro do meu coração. E estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, ofereceram holocaustos. Irmãos, surpreenderam Deus aqui agora. Aleluia. A
Até então não é dízimo aqui, é oferta. Aqui não é dízimo, aqui é oferta. Ofertas são formas de surpreender a Deus. Aleluia. E eles ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Surpreenderam Deus. Jejuar, renunciar a tua carne. E aí eles chegam para Deus e perguntam: sairei ainda mais a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão? Ou pararei? Quem de nós subirá primeiro? Judá. Tornaremos a subir? Pode subir. Ei, vamos subir a pelejar novamente ou paramos? Em outras palavras, Senhor, qual é a tua vontade? Aleluia. Qual é a tua direção? E olha o que Deus fala: subi, que amanhã eu te entregarei na sua mão. Mudou a conversa, sim ou não? Sim ou não? Sim, meu Deus. Deus falou, interpretou e deu mastigado. Pode subir, que eu vou entregar na mão de vocês, porque agora eu vou com vocês. Na primeira vez Deus não falou. Na segunda vez Deus não falou. Na terceira vez Deus falou: pode subir, que eu estou com vocês agora. Aleluia. Só que o inimigo, ele é astuto, irmão. É, meu Deus. A Bíblia vai nos dizer que, versículo 31, glória a Deus. Versículo de número 31, a Bíblia vai nos dizer algo muito interessante. Deus já havia falado que eles iam subir, que eles iam vencer, porque agora Deus estava com eles. Porém, começaram a ferir alguns do povo, atravessando-os como das outras vezes. E morreram alguns 30 homens de Israel. E morreram alguns 30 homens de Israel. Versículo 32. A primeira batalha, 22 mil homens morreram. A segunda batalha, o que acontece? A segunda batalha, morre 18 mil homens. A terceira batalha, 30 homens já começam a morrer. E aí vem o inimigo. Então os filhos de Benjamim disseram: vão derrotados diante de nós como dantes. Porém os filhos de Israel disseram: fujamos e desviemos-nos da cidade para os caminhos. Eles começaram a armar as estratégias. Aí eu começo a imaginar algo. Os inimigos falando assim: vocês vão perder mais uma vez. Vocês não vão conseguir. Não vai dar certo. Vocês não vão prosperar. Eu imagino o povo falando algo: ei, a primeira a gente veio pela nossa própria força. A segunda, da mesma forma, a gente pensou que ia vencer os benjamitas, deixamos Deus de lado. Mas agora, na terceira vez, Deus já falou conosco. Ele falou que vai nos dar a vitória em nome dEle, para a honra dEle, para a glória dEle. Versículo 35. Só para você entender o ponto de vista agora. Então veio o Senhor a Benjamim diante de Israel, e desfizeram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos os que arrancavam a espada. Tinha 26 mil homens de Benjamim que arrancavam a espada. Resumindo, tinha 26 mil soldados Benjamim. Nessa peleja vem Deus e usa os seus filhos para matar 25.100 homens. A história da tribo de Benjamim. Irmãos,
O que você tem perguntado a Deus? Qual é a direção que você tem clamado a Deus? A palavra de Deus, ela é linda. A palavra de Deus, ela é santa, ela é pura. Aleluia. Quantas vezes nós precisamos tomar decisões? Podemos dizer que diariamente precisamos tomar decisões em várias áreas da nossa vida. E aí nós precisamos perguntar para aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Porque nós conhecemos um pouco o passado e estamos vivenciando o presente. Mas o nosso Deus, Ele conhece o futuro. O teu futuro, a tua história, depende de Deus. Aleluia. Quando tiver um problema, quando tiver uma dificuldade, quando vier um embaraço na tua vida, sabe para quem você vai perguntar? Para Deus. Deus, o problema chegou. A luta chegou. A dificuldade chegou. O que eu faço? Qual é a atitude? Qual é o projeto? Qual é o propósito? Será que estamos dispostos a fazer assim? A perguntar qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Meu Deus. E às vezes a vontade de Deus para a nossa vida é para que a gente venha entender e compreender que nós somos discípulos dele. Aleluia. Amém? Tinha um rei chamado rei Acabe, que ele ia pelejar. Josafá vem com ele e fala: vamos levantar aí um exército, vamos formar como uma dupla e vamos batalhar. E aí ele pergunta: como que nós conseguimos consultar ao Senhor? E ele fala: tem 400 homens aí que são profetas. E esses profetas, o que eles falarem está falado. E aí Acabe pergunta: porventura eu posso vir a pelejar? Os 400 profetas de Baal falam o quê? Pode ir. Deus é contigo. Deus vai te abençoar. Josafá pergunta: porventura não tem mais um só para confirmar essa vontade de Deus? Ele fala: tem o profeta Micaías, filho de Imlá, e ele só diz contra o meu ministério. Ele só fala contra a minha vontade. Quer chamar? Pode chamar, mas ele vai falar contra a minha vontade. Podem chamar então o profeta Micaías. Chamam o profeta Micaías. Acabe e pergunta: porventura é da vontade de Deus para que eu suba a pelejar? Micaías fala: se o senhor subir, Israel vai ficar sem pastor. Vocês vão perecer. Vocês vão perder. Ele fala para Josafá: não te falei que ele só fala mal contra a minha vida? E ele fala para Micaías: você está indo preso. E quando eu voltar, você vai se ver comigo. O que Micaías fala para ele? Se o senhor voltar, Deus não falou na minha boca. Meu Deus. Acabe, a estratégia da guerra era matar o rei. Ao invés de Acabe sair com a roupa real, ele coloca a roupa de um soldado e vai para a batalha. E a Bíblia vai nos dizer que um soldado do exército inimigo pega a sua flecha e lança na sua simplicidade. Pegar e mirar é uma coisa, pegar e lançar ao léu é outra coisa. E aquela flecha veio no único espaço da sua couraça, penetrou nele e ele morreu. Não entendi nada, irmão Fábio. Esse homem precisava tomar uma atitude. Consultou a Deus. Deus falou com ele. Foi contra a vontade de Deus e ele morreu. Ele foi contra a vontade de Deus. Será que nós estamos dispostos a andar por fé? Andar por fé é isso?
questionar a Deus em tudo. Senhor, direita ou esquerda, para cima ou para baixo, é tempo ou não é tempo? É da tua vontade ou não é? O Senhor quer que eu vá ou quer que eu fique? Será que isso, sabe o que mostra? Mostra nós sermos submissos a Deus. Aleluia. Não é ser submisso ao obreiro, é ser submisso a Deus. Pai, é da tua vontade ou não? Ou eu estou me precipitando, é da minha vontade só? Amém, irmãos? Pare para pensar. Quantas coisas poderiam ter sido evitadas se as decisões tivessem sido tomadas corretamente? As atitudes viessem conforme a vontade de Deus. Se coloquem em pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. É Deus amado. Aleluia. 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 Lamanda candarabá. Maravilha, meu Deus. Aleluia. O Senhor está falando. O Santo de Deus. O Senhor tem falado ao teu coração. Só que às vezes a vontade de Deus vai contra a nossa vontade. A vontade do Senhor é diferente da nossa vontade. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Não é isso que a Bíblia fala em Isaías? E aí, o Senhor está falando: ei, a cada passo, pergunta para mim. E quando ouvir a minha voz, entenda o que eu quero de você. Aleluia. A cada passo, questione-me a mim. Mas quando ouvir a minha voz, interprete segundo a minha vontade, não a sua. Deus não tinha falado com eles na primeira e na segunda? Sim. Interpretaram segundo a vontade de Deus, segundo a vontade deles? Deles. Eu preciso tomar atitudes? Preciso, diariamente. Aleluia. Eu preciso tomar atitudes segundo a vontade de Deus. Senhor. Aleluia. Segundo a vontade de Deus. Glória a Deus. Eu não sei qual é o mistério de Deus nessa palavra, nessa noite. Aleluia. Mas Deus está falando ao meu, ao teu, ao nosso coração. A cada passo, pergunte-me a minha vontade. E quando ouvir a minha voz, interprete corretamente. Para que você mesmo não venha se frustrar e queira colocar a culpa em Deus. Talvez você está precisando tomar atitudes. Talvez você está precisando tomar algumas atitudes na sua vida. Em algumas áreas da sua vida, e você está questionando. Meu Deus. Se Deus falou contigo, sai do teu lugar e vem até frente. Aleluia. Deus vai te dar diretrizes. Deus vai te dar direções. Deus vai te dar respostas. E Deus vai tocar ao teu coração. Se Deus falou contigo, sai do teu lugar e vem até a frente. Para que você não venha errar. Para que você não venha falhar. Para que você não venha se frustrar amanhã ou depois por causa de uma atitude. Fale: Senhor, qual é a tua vontade? Aleluia. Senhor, qual é a tua direção? Senhor, qual é o projeto? Senhor, qual é o propósito? Eu quero estar fazendo a tua vontade segundo o teu tremendo e querer. poderoso. Tem mais alguém? Aleluia. Nós vamos orar. Obra é sua, meu Deus. Aleluia. Senhor. Aleluia. Aleluia. Ou talvez você tomou atitudes e acabou se frustrando com as respostas. Deus de poder. Porque interpretou elas da forma que você queria ouvir e não da forma que Deus falou. Aleluia. Aleluia. Talvez você ouviu a palavra de Deus e interpretou a palavra segundo a tua vontade e não a de Deus. Maravilha, meu Aleluia. Deus. És tremendo, Senhor. Aleluia. Espírito Santo, Aleluia. Senhor, nessa noite nós queremos clamar a Ti. Sim, meu Deus. Nós queremos exaltar ao Teu nome.
Eu quero glorificar o Teu nome. Eu quero engrandecer o Teu nome. Eu sei, Pai, que o Senhor é fiel. Eu sei, Pai, que o Senhor é digno. Eu sei, Pai, que o Senhor é poderoso, é santo, Pai querido, para trabalhar nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos lares, Senhor. Aqui está a Tua igreja. Aqui estão as nossas vidas, ó Pai, que diariamente precisamos tomar atitude segundo a Tua vontade. Pai, Aleluia. que o desejo do questionamento a Ti venha a ser gerado no nosso interior, e que a cada problema, a cada dificuldade, a cada situação adversa, venhamos a perguntar: Senhor, qual é a Tua vontade acerca deste problema? Pai, querido Espírito Santo, Aleluia. renova as Tuas filhas, renova os Teus filhos, a Tua igreja. Pai querido, nós somos diariamente, Pai, bombardeados pela nossa vontade, para que a vontade do Senhor venha a ser sucumbida nas nossas vidas. Mas em nome de Jesus, que a cada decisão, a cada atitude, a cada passo, venhamos a questionar e falar: Senhor, eu quero andar segundo a Tua vontade. Eu quero andar nos Teus caminhos. Eu quero andar segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, segundo a Tua direção. Querido Espírito Santo, faz a Tua obra, opera o Teu milagre. É o que nós Te pedimos, ó Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Pode retornar para o seu lugar. Glorifique a Deus nesta noite. Deus, Ele tem palavras aos nossos corações. Deus, Ele está falando ao nosso coração diariamente. Zele pela palavra de Deus. A qualquer atitude, a qualquer problema, a qualquer situação adversa, questiona Deus: Senhor, qual é a Tua vontade? Qual é a Tua vontade em relação a esse problema? Qual é a Tua vontade em relação a esta dificuldade? Deus vai falar amém? Amém. Interprete da forma correta. Aleluia. Interprete da forma correta. Glória a Deus. Exaltamos a Deus por tudo quanto Deus tem feito. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nesse mês, para a honra e a glória do Senhor, Deus preparou aí os irmãos que estavam